Olá pessoal do curso E Agora, tudo bem com vocês? Bom pessoal, nós temos aqui agora uma nova playlist sobre um curso de Windows 10. Na aula passada foi uma aula de introdução, onde a gente abordou o que a gente vai estar comentando nesse curso, né? E nessa videoaula, a primeira aula propriamente dita, onde temos aqui o que são computadores. Nós temos aqui que são máquinas que executam tarefas ou cálculos de acordo com o conjunto de instruções, ou seja, através dos programas, né? Os primeiros computadores totalmente eletrônicos lançados na década de 40 eram máquinas enormes, né? Os computadores atuais são impressionantes, ou seja, eles são mais rápidos e como podem caber, né, hoje em dia até na mesa, no colo e até mesmo no bolso. Ou seja, pessoal, o que ele está querendo dizer com isso? Os computadores, quando foram iniciados, eram muito grandes, né? E faziam apenas cálculos simples, como os de operações matemáticas, como de adição, subtração, multiplicação e divisão. Somente isso, e eram gigantescos. Hoje em dia o celular cabe na palma da mão e consegue executar um monte de instruções, um monte de cálculos, acessar a internet, fazer transferência de dados, comunicação, ou seja, um monte de coisa, né? Então, pessoal, é o seguinte, o que é definido como uma máquina capaz de ser considerada um computador? As máquinas que têm uma entrada de processamento, ou seja, quando você digita um texto, alguma coisa, um número, executa um comando através de um clique, um botão, né? Aí ela processa essa informação e te devolve um resultado, que pode ser um vídeo, pode ser um som, pode ser o resultado de um cálculo, tá? Então, se ela faz esses três procedimentos, entrada, processamento e saída, então ela é considerada, né, um computador. E aqui, como teoria, nós temos sempre a questão de hardware e software. Toda vez que alguém falar para você hardware, nada mais é que máquina, tá? Tudo aquilo que a gente pode ver e pegar, tocar, é uma coisa física, né? Então, o que no texto diz que refere-se às peças de um computador, o que você pode ver e tocar, inclusive o gabinete, né, que é aquela parte da CPU, aquela parte maior do computador ali, aqueles computadores de mesa, né, e tudo que está dentro dele. A peça mais importante é o minúsculo chip retangular, né, localizada na unidade de processamento, ou seja, o CPU, que apesar daquela caixa toda grande lá tem a questão de conexões, tem a placa-mãe, mas uma partezinha pequenininha que é o cérebro do computador. Ali é onde realmente faz toda a questão de processo, análise dos cálculos e faz a devolução das informações, né? Ou seja, é a parte que converte as instruções e executa os cálculos. E alguns itens de hardware aqui, como o monitor, que seria a sua tela, o seu teclado, o seu mouse, impressora, ou seja, todos aqueles outros periféricos que você pode ver e tocar, ou seja, que é físico, são denominados como hardware, tá? Ou simplesmente dispositivos. Aqui exemplos de hardware. Eu copiei aqui umas imagens do site da Dell, né? E nós temos aqui, ó, a CPU, né? Seria essa parte aqui, mas dentro dele ainda tem que é o processador. Então esse aqui seria o gabinete, esse aqui seria um monitor, o nosso teclado, o nosso mouse, tudo aquilo que é físico, que a gente pode ver e pegar, tá? Ele estaria ali sendo considerado como hardware. Porém, existem alguns hardwares, né, que são dispositivos de entrada. Por exemplo, o teclado. Você vai digitar e ele vai dar entrada de informações para o computador processar e fazer a devolução disso através de uma imagem, que pode ser considerado aqui o nosso monitor, né, a nossa tela, como um dispositivo de saída. Por exemplo, a nossa webcam, ela filma, então ela vai pegar a informação e jogar para dentro do computador. Então, um dispositivo de entrada. Aqui, ou por exemplo, um datashow, ele vai estar projetando a imagem que está aparecendo no computador para uma parede, para uma tela em branco, né? Aqui um HD SSD externo, também da Dell, um aplicativo muito interessante. Aqui um dispositivo também de saída, que seriam as caixinhas de som. Aqui também esse dispositivo é de entrada e de saída, porque ele é um headset, né? Ou seja, aqui você consegue, através desses alto-falantes almofadados aqui, estar ouvindo um som, ouvindo uma música, uma pessoa está conversando contigo,
E aqui você pode conversar com a pessoa através do microfone, como eu estou fazendo aqui. Eu estou gravando um vídeo e esse som está sendo captado pelo microfone. E ao mesmo tempo eu posso estar ouvindo, né, o que eu estou dizendo através do alto-falante. Então, dispositivo de entrada e dispositivo de saída ao mesmo tempo. Aqui um no break, que é para a questão meio de estabilizar e assegurar uma quantidade de tempo de energia para o seu computador ficar funcionando, mesmo que caia a energia da sua casa. Aqui também um dispositivo de hardware, né, que seria de questão de um roteador para wireless, né, sem fio, para disponibilizar a internet sem fio dentro da tua casa. E aqui outros, né, aparelhos, aqui um notebook, aqui aqueles computadores versáteis que ao mesmo tempo que ele é um notebook, você pode destacar essa parte aqui, ele virar um tablet, tá? Agora vamos para software. Quando a gente fala de software, refere-se à parte lógica, ou seja, a questão de instruções que dizem ao hardware, né, que diz ao computador, a parte física, o que ele deve fazer. Por exemplo, o sistema operacional é um software que gerencia o computador e os dispositivos conectados a ele. O Windows é um dos sistemas operacionais mais conhecidos e utilizados. Então, pessoal, o curso aqui de Windows 10, na verdade, o Windows ele é um sistema operacional. Qual a diferença entre um sistema operacional e um software normal? Por exemplo, os sistemas operacionais aqui que nós temos, podemos conhecer o Windows, o Mac, o Pinguinzinho que é da Linux, e os softwares. Ele também é um software, mas ele gerencia, tá? Por exemplo, quando eu mexo o mouse, está vendo que ele pega a coordenada lá do meu mouse e joga aqui para minha tela como se fosse o meu dedo, como se fosse a minha mão, aqui através dessa seta. Quando eu digito alguma coisa no teclado, ele pega isso aqui e digita, né? Eu digitei lá sistemas operacionais, exemplos de software. Qual é o software que captura essas informações do teclado, a imagem da webcam, o som do meu microfone ali e joga para o computador? Quem faz essas conversões? É o sistema operacional, tá? É ele quem gerencia todo o computador, todos os periféricos, né? E faz a conversão disso, porque a gente não conseguiria conversar com o nosso computador através de código, através de sinais elétricos, mas o sistema operacional converte toda essa quantidade de periféricos que tem e traduz isso para o computador e depois devolve isso através de imagens, de sons, para que a gente possa entender. Então ele faz essa questão da interface entre homem e máquina. E o software, no caso o Word, né, Excel, o Skype, quando você digita nele e manda uma mensagem para alguém ou digita uma planilha, ele faz a operação dos cálculos, da mensagem, alguma coisa, dependendo do software que você está utilizando. Mas quem que faz a conversão daquilo que você digitar para virar uma letra, virar um número lá no software? É o sistema operacional, tá bom? Então a diferença é que o sistema operacional gerencia todo o seu computador e os softwares executam, né, uma funcionalidade específica para o qual ele foi criado também, tá bom? E aqui como história, nós temos aqui que o primeiro computador, né, em 1946, chamado de ENIAC, aqui escrito, foi o primeiro computador eletrônico para uso geral, criado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos para calcular a localização de bombas. O ENIAC era enorme fisicamente, ou seja, ele pesava mais de 27 mil quilos, né, e ocupava uma grande sala. E para processar esses dados, esse computador usava cerca de 18 mil válvulas, cada uma do tamanho de uma lâmpada pequena. E essas válvulas, elas queimavam assim com bastante facilidade e precisavam ser substituídas, ou seja, então tinha que ter uma equipe toda hora, trocando, dando manutenção e relativamente para um processamento simples das 4 operações matemáticas, tá bom? Pessoal, muito obrigado, espero que vocês assistam ali a próxima videoaula que a gente vai estar colocando no canal. Peço também para vocês se inscreverem no canal e também conhecendo outras playlists, que a cada dia a gente vai estar colocando playlists novos ali. Então quando eu clico aqui, ó, vai trazer esse aqui é o sinal a página inicial do curso agora. Se você não está inscrito, clique aqui, vai aparecer aqui em vermelhinho, inscreva-se, ou aqui, tá? Mas vão aqui, ó, playlists,
nós temos aqui, ó, um curso completo de programação. Se você não sabe programar, entra aqui. Canvas, né, que é questão de criação de artes, convites de casamento, convites de festas, um curso completo praticamente aí de criação de um site sem programar. E aqui, eu gosto de programar, gosto de robótica, pessoal, entre aqui, é só bem simples, se inscreva e aqui ó, automaticamente ele já vai começar. E aqui ó, tem toda a questão do vídeo que você pode estar fazendo, trabalhando ali normal, tá bom? Pessoal, muito obrigado, vejo vocês até a próxima aula. Até mais, tchau, tchau.